manhã. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 19, versículo 1. Provérbios, capítulo 19, versículo 1. Provérbios 19, melhor dizendo, Provérbios 19, versículo 2, amém? Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Amém? Amém. Amém. Diz assim o texto: assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés, peca. Em outras traduções, diz assim: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os seus pés, peca. Antes de nós entrarmos para o texto, vamos orar ao Senhor, amém? Ore a Deus e peça para que por meio de Cristo, o Espírito Santo faça você entender, compreender esta palavra, amém? Vamos orar. Deus Altíssimo, Santo, poderoso, por meio de Cristo, ó Pai, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, por meio de Cristo, ó Pai, o Senhor imputou sobre nós os teus méritos, o Senhor nos declarou justos, aceitos, o Senhor nos declarou, meu Pai, participantes da tua natureza. Por meio de Cristo, Pai, o Senhor nos livrou da ira que estava sobre as nossas cabeças. Ó Deus, graças te damos por esta manhã de domingo. Graças te damos, ó Pai, pelo momento de oração, pelo momento da leitura da tua palavra, pelo café, meu Deus, e pelos cânticos aqui entoados. Ó Deus, iremos neste momento entrar na exposição, no ensino da tua palavra, Pai. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tua palavra, Pai, que nos enriquece, que nos purifica, que nos edifica, Pai. Ó Deus, os teus santos e eternos conselhos, que é beneficente para as nossas almas, ó Pai. Ó Deus, que por meio desta palavra o Senhor seja exaltado em Cristo. Que por meio desta palavra, Pai, que os membros do teu corpo que estão aqui presentes sejam edificados. Ó Deus, que esta palavra não consista em persuasão humana, mas antes na demonstração do poder do teu Espírito, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, opera com a tua graça, opera com o teu poder por meio desta palavra, meu Pai. Que as artimanhas do maligno, Pai, sejam repreendidas, que as ações das trevas, Pai, sejam no mundo espiritual, Pai, impedidas de agirem no percurso desta mensagem, meu Pai, e que haja tremor e temor diante dos ouvintes aqui presentes. É o que eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O livro de Provérbios é um livro encantador, é um livro espetacular, é um livro que nele contém grandes conselhos, grandes instruções para o nosso benefício. O livro de Provérbios, 95% dele foi escrito pelo sábio Salomão. E aprove a Deus ter dado a Salomão sabedoria, inteligência, conhecimento, para que ele escrevesse este livro. E neste livro contém diversos conselhos, como por exemplo, como você deve usar suas finanças, como você deve usar a sua língua corretamente, quais são as amizades que você deve ter e quais são as amizades que você deve evitar de ter. O livro de Salomão nos traz algumas advertências sobre o adultério, sobre a impureza, sobre as mulheres prostitutas. No livro de Provérbios mostra a brevidade da vida, a insignificância de ajuntarmos riquezas de forma ilícita, e dentre outros diversos conselhos
existe no livro de Provérbios. Mas eu quero nesta manhã enfatizar Provérbios 19:2, que fala sobre o perigo da precipitação. Então eu quero designar um tema para essa mensagem. O tema é o perigo da precipitação. A precipitação tem levado muitas pessoas à ruína. A precipitação tem trazido para muitas pessoas prejuízos, derrotas, destruição. E o sábio Deus, o sábio eterno, ele se interessou em deixar registrado nas Escrituras sobre a precipitação. Aprove a Deus a inspirar Salomão para escrever sobre a precipitação. E as Escrituras Sagradas nos mostram os malefícios da precipitação. Existem muitas passagens bíblicas, muitas situações na história que a precipitação ela foi benéfica, mas por outro lado existem vários personagens nas Escrituras, como Abraão, como Adão, como Moisés, como Salomão, o próprio Salomão, como os discípulos de Cristo, dentre outros que pela precipitação sofreram prejuízos, que pela precipitação receberam danos sobre as suas vidas. Mas eu quero nesta manhã falar sobre a precipitação maléfica. Então eu quero iniciar aqui explicando para vocês as definições da palavra precipitação. As definições para precipitação é pressa, precipitação é velocidade, ligeireza, rapidez. A precipitação é uma necessidade intensa de atingir um objetivo, de apressar-se. Precipitação, muitas das vezes, é uma pressa irrefletida. Muitas pessoas têm sido arruinadas por causa da precipitação. Muitos relacionamentos estão sendo derrotados por causa da precipitação. Muitas pessoas têm perdido dinheiro por causa da precipitação. Muitas pessoas têm criado inimizades por causa da precipitação. A precipitação ela é um mal da sociedade. A precipitação separa amigos de anos. A precipitação numa palavra irrefletida, numa palavra dita no momento errado, tem trazido, fomentado, florescido discussão, contenda, até morte. Muitas pessoas estão fazendo investimentos financeiros de forma precipitada e estão indo de mal para pior. Muitas pessoas estão realizando financiamentos para comprar um empreendimento, para comprar um veículo, para comprar um terreno, de forma precipitada, e com isso estão sendo arruinados. Tem pessoas que estão se envolvendo em relacionamentos de forma precipitada e estão se prejudicando. Tem muitas pessoas que estão fazendo missão, indo para outros países, procurando plantar a igreja de forma precipitada e estão se prejudicando. E aprove a Deus inspirar Salomão para dizer que agir sem refletir nos leva ao quê? A pecar. Salomão diz: não é bom que o homem haja sem refletir, e o que se apressa com os seus pés, peca. Então não é bom que a gente haja, que a gente realize alguma coisa, seja lá qual for o âmbito, sem refletir. Então, devido à tolice, devido à falta de refletir antes de tomar uma atitude, tem trazido para muitas pessoas o que? Danos. Se nós estudarmos a história, nós iremos observar que muitos homens foram para outros países realizar obra missionária de forma precipitada e não suportaram e retornaram para suas casas. Muitos pastores que você mesmo conhece, eu conheço, alugaram salões com aluguel caro para começar uma obra.
e não entrou mensalmente o valor necessário para a pessoa sanar o aluguel de tal salão e acabou fechando a igreja. Por quê? Precipitação. Ele não refletiu antes de agir, ele se apressou, e devido a apressar, muitas das vezes abre uma obra, se endivida, não consegue pagar, não consegue um outro lugar para reunir os irmãos, e as pessoas acabam se espalhando. Precipitação. Muitas pessoas casam antes do tempo, de forma prematura, e quando casam, começa a entender que o parceiro não era aquele que fazia parte dos planos de Deus, e a pessoa acaba levando um jugo sobre as costas. E Salomão diz: ó, mais vale você morar perto das águas roubadas do que morar debaixo de um teto com a mulher rixosa. E quem casa com uma pessoa rixosa utilizou do que? Da precipitação. Muitos, por se precipitar, querendo fama, querendo algarias ministeriais, querendo pódio, querendo pregar, até se apressa, mas não refletiu antes, e acaba pecando, dando legalidade para quê? Para soberba, para orgulho. Porque antes da pessoa desejar isso, ela não se tornou diante de Deus um obreiro aprovado, e ela se apressou com os pés a pregar o evangelho, a plantar igrejas, aplicar o texto sagrado de forma imatura e de forma despreparada, e com isso o que? Pecou. E Salomão diz: não é bom agir, não é bom se posicionar, não é bom ter um comportamento, uma atitude, uma manifestação sem antes refletir. E o que se apressa com os seus pés, peca. Então, trazendo essa introdução de princípio, a gente observou os prejuízos da precipitação. E nós vivemos uma geração imediatista. Nós vivemos uma geração onde a cultura, ela nos ensina a agir de forma precipitada. Quantas pessoas agem de forma precipitada, querendo entrar em faculdade, aí entra em faculdade, aí paga a matrícula, aí paga valores mensais, e na metade fecha a faculdade, todo o dinheiro da pessoa praticamente foi jogado no esgoto, porque não vai ter retorno. Quantas pessoas precipitadas vão lá, compram um veículo, não consegue pagar o veículo vai lá e é tomada, perdeu dinheiro. Por quê? Precipitação. Então, a mensagem desta manhã é isso, é sobre os perigos da precipitação. E nós não podemos, meus irmãos, agir de forma precipitada. Vamos agora observar os textos na Bíblia que falam sobre precipitação. Abram lá em Provérbios 14, 29. Observe que aprove a Deus se preocupar em registrar na sua palavra sobre o perigo da precipitação. E faz parte do caráter do cristão verdadeiro não ser precipitado, mas agir com sobriedade, agir com diligência, agir com prudência e com sabedoria e direção de Deus. Observe, Provérbios 14, 29 diz assim, ó: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Observe a parte B: mas o de ânimo precipitado, ele exalta a loucura. A pessoa precipitada, ela promove a loucura. A pessoa precipitada, ela floresce a loucura, ela floresce a insensatez, a tolice. A pessoa precipitada separa grandes amigos. A pessoa que é precipitada, ela causa contenda, divisão, discórdia. A pessoa precipitada se arruína, se prejudica, traz para si perturbação, angústia, desconforto, devido ao quê? A precipitação. Observem agora Provérbios 25, 28, outro texto que fala sobre a precipitação. Olha lá, Provérbios 25, 28. Diz assim, ó: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem
que não pode conter o seu espírito. Então, como a cidade derribada, ou seja, a cidade derribada, cidade destruída, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Para que serve o muro? Para proteger. Ou seja, o homem precipitado que não consegue conter o seu espírito, que age pela empolgação, que age pela precipitação, que age pelas circunstâncias, porque tem circunstâncias que nos faz ter certas atitudes que pode nos levar a exaltar a loucura. Tem certas circunstâncias da vida que nós estamos passando, que se nós não tivermos longanimidade, se nós não tivermos domínio próprio, acaba nos impulsionando a ter atitudes prejudiciais. Então, assim como uma cidade derribada que não tem muros, assim é a pessoa que não consegue conter o seu espírito, ou seja, que não consegue se refrear, é aquela pessoa que não consegue refrear a língua, é aquela pessoa compulsiva que tem dinheiro, quer comprar, é aquela pessoa que observa alguma promoção no mercado sem condições necessárias para comprar, vai lá, compra. Pessoas que investem a sua finança em coisas que, de princípio, a pessoa não tem uma estrutura, a pessoa não tem a condição, a pessoa ela não tem a mente de que aquilo vai beneficiar ela futuramente, e ela investe, aí passa-se tempo, a pessoa chega na conclusão de que aquele investimento foi precipitado. Então, assim como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E nós temos que tomar cuidado com todas as nossas atitudes. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for falar, a gente tem que entrar no campo do conflito. O que é o campo do conflito? Você vai fazer uma autoavaliação de você mesmo. Você vai fazer uma autorreflexão. Isso que eu vou falar, isso que eu vou fazer, isso que eu vou investir, isso que eu estou planejando, o que vai causar, quais serão as consequências, quais serão os resultados, o que isso vai me beneficiar, o que isso pode me prejudicar. O sábio, ele fala isso. E é isso que as escrituras ensinam, para a gente examinar o nosso interior, examinar se isso que nós iremos fazer, agir, falar, se de fato vai beneficiar, se de fato vai agregar em alguma coisa, para que a gente não se torne como uma cidade derribada sem muros. Agora vamos para Provérbios 29 e 20. Provérbios 29, 20. Diz: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Está dizendo assim, tens visto, uma pergunta, um homem precipitado nas suas palavras? Aí ele diz: maior esperança há de um tolo do que dele. Ou seja, o escritor está dizendo assim, mais esperança há para um tolo do que para a pessoa que é precipitada em suas palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa palavra. Como Davi orou: Senhor, coloca guardas na minha boca. Como o Tiago diz, para que a gente coloque freios na nossa língua. Assim como o cavalo é controlado pelo cabresco, nós temos que colocar isso na nossa boca, freio, e nós temos que controlar esse pequeno membro do nosso corpo, que é um membro, por mais que seja pequeno, tem a capacidade de trazer grandes destruições, grandes ruínas. Mas eu não quero enfatizar isso aqui, eu só estou mostrando aqui alguns versículos das Escrituras que falam sobre a precipitação. Agora vamos lá para Eclesiastes 5:2. Eclesiastes 5:2. Só você ir à frente, vou ler algumas folhas. Provérbios, Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus.
Quero enfatizar aqui só sobre o perigo da precipitação. Salomão está dizendo: não se precipites com a tua boca, nem o teu coração apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Nós temos que ter sempre a consciência dentro de nós sobre a seriedade, a responsabilidade de um culto, a responsabilidade de nós dirigirmos palavras diante de Deus. Muitas das vezes, quando nós estamos louvando, nós temos que louvar com inteligência, como ensina em Salmos. Nós temos que louvar de forma sóbria, nós temos que louvar de forma racional, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. E existe um grande prejuízo sobre a precipitação e nós se dirigirmos diante de Deus sem reflexão, de nós se dirigirmos diante de Deus sem a consciência do que estamos fazendo. É como diz no terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, quem toma o nome do Senhor seu Deus em vão é pessoas que agem com a precipitação. E uma das formas de tomar o nome de Deus em vão é utilizar palavras incoerentes, palavras irrefletidas, palavras imaturas, palavras sem temor, sem tremor. Então observem nesses textos bíblicos aqui sobre o perigo da precipitação, o perigo de agir sem refletir, o perigo de agir ou de falar sem refletir, porque quem reflete antes de falar vai saber o que está falando. É por isso que o texto que eu estou tendo como base nesse sermão diz: não é bom agir sem refletir. Por que não é bom? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela tende a nos impulsionar a agir sem refletir. Então você age sem pensar na consequência. Você age pensando só no agora. Você não age pensando daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um pensamento futurístico. Por exemplo, eu vou plantar uma igreja, certo? Quanto que vai ser o aluguel? Vai ser 1.500. Você vai refletir: eu tenho condições para pagar esse aluguel? Ou tem pessoas que plantam igreja, vai lá, compra cadeira, compra som, compra tudo no cartão de crédito. E a pessoa, entre aspas, pela fé intelectual, que não é a fé bíblica, ela crê que Deus vai suprir tudo. Aí as contas começam a vir e a pessoa vai lá, vai ver, no ofertório não está batendo o valor. É o que faz? Suja o nome. Aí vai lá, começa a fazer campanhas malucas. Aí vai lá, começa a colocar sobre o povo síndrome do medo. Se você não dá, o diabo vai vir sobre a sua vida. Dá tudo que você tem. Por quê? Porque a pessoa agiu sem refletir. É que naquela pessoa vai na concessionária, compra um carro, não tem condições para sanar as parcelas mensais, mas compra. Aí o que acontece? O nome suja, o carro é tomado, porque agiu sem refletir. Pessoas que estão falindo o ministério, porque deram iniciativa em obra sem preparo, não se mostraram a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra. A intenção é até boa, a pessoa até começa precipitada, faz campanhas, as pessoas vão vindo, as almas vão vindo, mas a pessoa não tem uma estrutura bíblica. A pessoa não tem um fundamento bíblico para ensinar para o povo. E a igreja se torna o quê? Uma igreja doente, uma igreja anêmica, uma igreja carnal, uma igreja mundana, uma igreja onde, ao invés de Cristo ser o fundamento, o que se torna o fundamento é o quê? É a palavra de positivismo, é o liberalismo, é o legalismo, mensagens para agradar o ego da pessoa. Por quê? Agiu antes do tempo. E Paulo diz para Timóteo: procura-te primeiro apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Paulo está dizendo: Timóteo, você tem que se apresentar diante de Deus como o quê? Um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra. O Espírito Santo deu uma condição para Timóteo. Não somente o Espírito Santo deu
inspiração para Paulo escrever isso para Timóteo, mas o próprio Cristo disse para os discípulos: olha, não sejam precipitados, antes de vocês começarem a fazer a obra missionária, ficai-vos em Jerusalém primeiro, até que vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês serem revestidos de poder, aí sim, vocês iniciam a obra. É por isso que nós temos que refletir antes. É que nem diz em Provérbios, eu não me lembro o capítulo que diz para que primeiro a gente tenha um armazém guardado para depois constituir uma família. Ou seja, para quem quer casar, para quem quer dar iniciativa numa família, no matrimônio, fiz um matrimônio, a pessoa tem que refletir: eu estou entrando no relacionamento, quais são minhas condições? Quais são as verbas que eu tenho para constituir uma família? Aí muitas das vezes a pessoa entra no relacionamento, não tem condições, não tem uma formação acadêmica, não tem uma profissão, constitui uma família, mora de aluguel e começa a passar várias provas. As contas chegando, o armário vazio e a pessoa não tem verba. Por quê? Porque se envolveu no relacionamento, casou despreparado, casou sem condições, não refletiu antes, foi movido pela empolgação do momento. E qual foi o resultado? A pessoa pecou. Por quê? Porque o homem que tem que ser o cabeça do lar não tem condições. Então Salomão diz: não é bom agir sem refletir, não é bom tomar uma atitude, não é bom falar algo, não é bom ter uma ação sem antes refletir, pensar, raciocinar. E o que se apressa com o seu pé, o que é precipitado, o que se posiciona sem refletir, se torna tolo, insensato e, acima de tudo, peca, transgride contra Deus. E o que foi que o nosso sábio mestre nos ensinou? Lá em Lucas 14, 28, vamos lá. Lucas 14, 28. Vamos ver a instrução que o mestre deu, para que a gente não seja arruinado, para que a gente não sofra prejuízos na nossa vida, seja lá qual for o âmbito. Olhem lá, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Até aí Jesus está dizendo assim, não faça nada sem antes sentar, refletir. Não faça nada sem antes orar, pedir a direção de Deus, pedir o conselho de Deus, pedir uma diretriz, pedir luz, pedir compreensão a Deus. Como diz em Efésios: não sejais insensatos, mas antes procurais entender qual é a vontade de Deus. Quando Salomão diz que não é bom a gente agir sem refletir, ele está dizendo assim, antes de você agir, haja segundo a orientação, a direção de Deus. Tenha uma ação, uma atitude debaixo de oração, debaixo de direção do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos orienta. Em Romanos diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que vai governar nossa mente, é o Espírito Santo que vai governar as nossas emoções, as nossas vontades, é o Espírito Santo que vai nos direcionar, vai nos guiar. Nós vamos diante dele e falar: olha, Senhor, eu estou com esse propósito, olha, Deus, existe dentro de mim esse propósito de eu comprar esse veículo, de eu comprar essa casa, olha, Deus, existe dentro de mim esse propósito de eu plantar uma igreja, de eu viajar para tal lugar para fazer a tua obra, ó Deus, existe dentro de mim um sentimento por tal pessoa, ó Deus, entender? Você apresentar diante de Deus e pedir para que Deus confirme dentro de você, tendo como base a palavra, para que você não haja com precipitação e se prejudique, haja com precipitação e lá na frente, como Jesus disse nessa parábola, para que não aconteça que depois que haver posto os alicerces
e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pode acabar. Por que aconteceu isso? Agiu com precipitação. Foi lá, não sentou antes para calcular, não sentou antes para fazer uma avaliação, não sentou antes para fazer a conta, para saber os gastos que ia ter, e o que fez? Começou a edificar. Aí pela metade não conseguiu concluir. O que aconteceu? Pecou. Deu um mau testemunho. Trouxe sobre si o que? Desconforto, perturbação, confusão. Então, meus irmãos, o conselho das Escrituras nesta noite, nesta manhã, a nós, é para que a gente não haja com precipitação. Vamos ver outros conselhos que em Provérbios fala sobre o perigo da precipitação. Abram lá em Provérbios 13:3. Abram lá. Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Ou seja, o que muito abre os lábios, o que abre os lábios com precipitação, aquele que não reflete antes de falar. Agora verifiquem Provérbios 15:23. Provérbios 15:23, observem lá. Diz assim: o homem se alegra na resposta da sua boca. Agora olha a parte do versículo. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Ou seja, é a pessoa que reflete antes de falar, é a pessoa que raciocina antes de falar, é a pessoa que vai fazer uma avaliação. Isto que eu vou falar, qual será a consequência? Isto que eu vou falar, o que vai causar? Isto que eu vou falar, trará benefício? Trará edificação? Isto que eu vou falar, vai florescer ou vai murchar? Então nós temos que pensar, para não agirmos com precipitação. Agora verifique em Provérbios 12:18. Provérbios 12:18. Diz assim, ó: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Porque há alguns cujas palavras são como pontas de espada. A ponta da espada, ela perfura. A ponta da espada, ela traz o que? Dor. Assim é a língua dita fora do tempo. Assim é a palavra dita sem ser refletida. Assim é a palavra dita englobada com soberba, com egoísmo, com maldade. Então a gente observou nessa parte dessa mensagem, meus irmãos, nessa parte 1, sobre as consequências da precipitação, seja ela numa ação, num investimento, numa palavra, num relacionamento. A precipitação, ela nos traz esses males, esses danos, em todas essas áreas da nossa vida. Agora, para a parte 2 dessa mensagem, vamos verificar nas Escrituras alguns personagens que se deram mal por causa da precipitação. Alguns personagens que sofreram por causa da precipitação. E um deles foi Arão. Abram lá em Êxodo 32. Êxodo capítulo 32. Vamos ver alguns personagens nas Escrituras que se deram mal devido à precipitação. Observem lá, Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres,
e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um burim, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram-lhe: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Até aí. Arão, ele agiu com precipitação. Arão e os israelitas sabiam que Moisés estava onde? No Monte Sinai. E Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites. Moisés estava recebendo a lei de Deus, os preceitos de Deus. Mas o povo de Israel, eles agiram o quê? Com precipitação. Eles ficaram angustiados. Por que eles ficaram angustiados? Porque eles queriam que Moisés descesse logo. E por Moisés não ter descido logo do monte, o povo persuadiu, pressionou Arão para que Arão construísse o quê? Um bezerro de ouro. E Arão foi enganado não, Arão foi pressionado pelo povo, deu ouvido para a pressão que o povo colocou sobre ele, e o que Arão fez? Construiu um bezerro de ouro, quebrando então a lei de Deus. O que levou Arão e o povo de Israel a pecarem contra Deus? A precipitação, meus irmãos. Tem muitas pessoas que pela precipitação estão criando para si mesmo deuses, estão criando para si mesmo ídolos, estão pecando contra Deus. E a precipitação traz junto consigo a ansiedade. Ansiedade é a ambição de ter as coisas de imediato, é ter as coisas rápido, é ter as coisas no seu tempo, do seu modo, na sua hora. Então observe o prejuízo, a ruína que o povo sofreu pela precipitação. Eles afrontaram a Deus, eles pecaram gravemente contra Deus, pois eles sabiam que o segundo mandamento estava escrito: não farás para ti imagem de escultura. Eles sabiam que desde os seus pais, desde os seus primórdios, Deus sempre foi contra a adoração de ídolos. Eles sabiam disso, eles tinham consciência disso, que Deus não é para ser adorado visivelmente. Mas eles fizeram isso, precipitação. Agora vamos ver um outro personagem na Bíblia que foi precipitado e também sofreu um grande dano. E o outro foi Salomão. Salomão se precipitou e ele se envolveu com mulheres pagãs. Conhecemos a história de Salomão. Salomão, ele foi precipitado e Salomão se envolveu com várias mulheres pagãs, mulheres de outras linhagens. E Salomão, ele sabia que estava proibido por lei o envolvimento com mulheres de outras nações. Observem lá em Deuteronômios capítulo 7, abram lá suas Bíblias. Deuteronômios capítulo 7, versículo 3. Deuteronômios capítulo 7, versículo 3. Observe o que o texto diz: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então Deus instruiu o povo dizendo: olha, não se envolva com mulheres idólatras, não se envolvam com povos de outras linhagens. Deus estava dizendo: não faça aliança, não constitua família, não consintas com povos de outras nações. O que Salomão fez? Salomão foi precipitado. Salomão se envolveu com várias mulheres, e essas mulheres se tornaram um laço para Salomão. Essas mulheres levaram Salomão a se tornar um idólatra. Isso levou Salomão a oferecer incenso para outros deuses pagãos, deuses falsos. E Salomão sofreu com isso. Salomão foi prejudicado por isso, por causa do que? Precipitação. E aqui nós aprendemos que Salomão, ele não refletiu antes de agir.
Salomão não parou para sentar numa rocha, ou sentar dentro de alguma cadeira confortável no seu palácio e refletir: eu estou gostando daquela mulher, mas aquela mulher é idólatra, ela é pagã, aquela mulher pode se tornar um laço para mim. Ele não parou para refletir. A lei de Deus disse para mim não se envolver com essa mulher. Ele não refletiu, ele agiu com precipitação, ele apressou o seu pé. O que aconteceu? Foi a ruína, caiu no poço, caiu na areia movediça, caiu na armadilha. E Salomão, ele sabia sobre o perigo da prostituta, ele sabia o perigo das mulheres pagãs, mas mesmo assim ele se envolveu. Outro personagem que se precipitou nas escrituras, abram lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, abra lá, 1 Samuel 8, 7. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, diz o texto: e disse o Senhor a Samuel: ouvi a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Até aí. Aqui, nessa situação da história, os israelitas, eles pedem um rei a Deus. Os israelitas, eles não estavam conformados em Deus reinar sobre eles. E os israelitas, então, eles agiram com precipitação, e eles pediram a Samuel um rei humano. Eles pediram a Samuel para que Samuel constituísse algum rei humano para reinar sobre eles. Ou seja, eles agiram com precipitação. Eles não queriam, eles não estavam se conformando em Deus reinar sobre eles. Eles queriam algum rei humano, eles queriam algum rei palpável, visível. E eles agiram o quê? Com precipitação. E quando eu e você agem com precipitação, nós mesmos nos tornamos os nossos reis. Porque quem tem que reinar sobre nós, meus irmãos, é Deus. É Deus que tem que reinar sobre nós. E quando nós agimos com precipitação, é como se nós estivesse formando dentro de nós um rei, para atender os nossos próprios deleites, para atender os nossos próprios propósitos. E você se torna seu rei. E o seu rei muitas das vezes é o pecado do diabo que vai reinar sobre você, te levando a você agir de forma precipitada. E o diabo, meus irmãos, uma das suas ciladas é fazer o povo agir com precipitação. Que a precipitação, o diabo sabe que está escrito nesses textos que a gente leu. O diabo sabe que Provérbios 19:2 está registrado, que o que age sem refletir, o que deixa a sua alma sem conhecimento, o que é precipitado em seus passos, em suas línguas, peca. Ele sabe disso. Então, uma das formas dele agir sobre nós é precipitação. Uma das formas do diabo trabalhar na vida do povo de Deus é fazer que a circunstância que a pessoa está vivendo, ela tome certas atitudes que vai aparentar que vai trazer de certa forma um benefício, mas aquela atitude está trazendo o quê? Malefício. Está levando aquela pessoa para quê? Para o pecado. Vamos ver outro personagem que se precipitou na Bíblia: Saul. Observe lá 1 Samuel 10:8. Abram lá suas Bíblias, 1 Samuel 10:8. Saul foi outro personagem que agiu com precipitação e foi arruinado com isso, foi prejudicado. Olhem lá, versículo 1 Samuel 10:8 diz: tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal. Aqui é Samuel dizendo: e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Então aqui é Samuel dizendo para Saul: Saul, tu descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti também para sacrificar. E Samuel diz para Saul: Saul, espere 7 dias. Espere, tenha paciência, que quando você completar 7 dias, eu vou até você, e lá em Gilgal iremos oferecer sacrifício ao Senhor. O que Saul fez?
Observe lá no capítulo 13, versículo 8. Observem lá. Observe. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Até aí. Observa que Samuel disse para Saul aguardar 7 dias. Mas só que se passaram 7 dias, e Saul, aguardando Samuel, não avistou Samuel. Com certeza aconteceu alguma coisa com Samuel, para Samuel não ter vindo até Saul. E Saul agiu com quê? Precipitação. Ele agiu com precipitação, pegou os holocaustos e ofertou a Deus. E Saul não poderia oferecer sacrifícios a Deus. Foi dada uma ordem para Saul aguardar Samuel, que Samuel iria oferecer um sacrifício de holocausto a Deus. Mas observe no versículo 2: então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele não poderia oferecer o holocausto. Olha o versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Ou seja, Samuel chegou. Com certeza ele chegou no 7º dia, ou no 8º. Mas ele tinha dado a palavra que ia chegar no 7º dia. De repente ele chegou um pouco mais tarde, mas ele chegou, a Bíblia está dizendo. E eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquibás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Ou seja, forcei-me, precipitei-me, agir sem refletir, agir com rapidez, agir com empolgação. O que aconteceu com ele? Prejuízo veio. Qual foi o prejuízo? Observe o versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Observe o peso, a consequência da precipitação de Saul. Ele perdeu o reinado. Então a gente aprende aqui, meus irmãos, o perigo da precipitação. Agora eu quero mostrar mais 2 personagens e nós concluímos este estudo nesta manhã, amém? Observem lá em Números capítulo 20, abram lá, Números capítulo 20, Números capítulo 20, versículo 10, Êxodo 20, 10, diz: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos águas dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Então são as águas de estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Ou seja, Moisés agiu com precipitação. Moisés estava sendo pressionado pelo povo. Moisés ficou irado.
Moisés ficou impaciente. Muitas das vezes o que nos faz agir com precipitação é a impaciência, é a ira. Moisés ficou impaciente, Moisés ficou irado, chamou o povo de rebelde, pegou a vara e feriu a rocha 2 vezes, sabendo que ele não poderia ter aquela atitude. Moisés não santificou o nome do Senhor naquela situação. Moisés já agiu de forma inércia, de forma precipitada, de forma irrefletida. Ele não raciocinou, ele não pensou, ele não refletiu antes de ter feito aquilo. E o que aconteceu com Moisés? Ele não entrou na terra prometida. Agora vamos lá para Lucas 9. Lucas 9. Não é bom agir sem refletir, meus irmãos. Não é bom agir sem raciocinar, sem pensar. Não é bom agir fora da direção de Deus. Não é bom agir sem a orientação do Espírito Santo. Observem lá, Lucas 9:54. Diz assim: e os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Aqui nesse contexto, é quando os samaritanos não receberam a Jesus. Os samaritanos rejeitaram Jesus. E Tiago e João, vendo Jesus sendo rejeitado pelos samaritanos, os discípulos agiram o quê? Com precipitação. Eles agiram pelo impulso. E eles, vendo aquela situação, olharam para o Senhor e disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu? E Jesus responde, e Jesus repreende eles: vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, os discípulos sabiam que Cristo veio ao mundo não para os justos, mas para os pecadores. Os discípulos sabiam que Jesus Cristo veio implantar o reino sobre o coração dos homens. Os discípulos sabiam que Jesus veio o quê? Para morrer pelos nossos pecados. Que Jesus veio para exercer misericórdia, amor, piedade. Que Jesus veio para oferecer-se como sacrifício a favor da vida dos pecadores. Mas os discípulos agiram o quê? Com empolgação. Pelo fato de eles terem visto alguns samaritanos negando Jesus Cristo, eles disseram: Senhor, não queres porventura que digamos que desça fogo do céu e os consuma, assim como Elias o fez? Jesus repreendeu eles. Jesus exortou eles. Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, Jesus diz assim: vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês estão agindo de forma insensata, de forma inércia, de forma incoerente. Ou seja, os discípulos aqui não refletiram, eles poderiam refletir. Os samaritanos estão rejeitando a Jesus Cristo, né? Então vamos chegar em Jesus Cristo, vamos falar ao mestre: o que o Senhor faria com isso? Não, eles não disseram, eles agiram com precipitação. Eles agiram como uma cidade derribada sem muros. A precipitação deles exaltou a loucura dentro deles, querendo que Jesus Cristo fizesse que nem fez com Sodoma e Gomorra, querendo que Jesus Cristo permitisse que Deus aprovasse a oração deles e derramasse fogo sobre o povo. Aí Jesus diz, versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas. Se os discípulos tivessem perguntado para Jesus, Jesus ia responder isso. Se os discípulos tivessem chegado em Jesus e dissessem assim: ô mestre, os samaritanos estão te negando, o que o Senhor fará nessa situação, mestre? O que o Senhor fará, Jesus? Jesus iria dizer isso: eles estão me negando, mas eu não vim para destruir eles, eu vim para salvá-los. Mas eles agiram em precipitação, foram repreendidos. Agora eu quero encerrar em Lucas 14, vamos lá novamente, 14, 28. Existiram outros diversos personagens nas Escrituras que agiram com precipitação também, como Josias, o rei Josias,
como Adão e Eva, dentre outros. Mas eu separei esses personagens aqui para a gente entender o perigo da precipitação. Agora eu quero concluir com Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Até aí. Então, vamos orar, vamos pedir a orientação do Espírito de Deus, para que o Senhor nos conduza, para que Deus nos direcione, para que o Espírito de Deus nos conceda domínio próprio, para nós não agirmos com precipitação, para nós não apressar os nossos pés e pecarmos. Vamos pedir direção do Espírito Santo, vamos também confessar a Deus nossos pecados, vamos confessar a Ele as precipitações que a gente já teve em nossas vidas, e isso nos prejudicou. Ou você pode estar tendo alguma atitude ultimamente precipitada, e isso tem te trazido dano, isso tem te trazido frieza, isso tem feito você pecar contra Deus. Só o Espírito Santo, meus irmãos, pode conter dentro de nós. Só o Espírito Santo pode nos dar domínio próprio. Só o Espírito Santo pode nos dar sabedoria, conhecimento, para nós não agirmos com precipitação. Vamos refletir sempre antes de agir. Vamos colocar em prática o conselho de Cristo. Senta, vê os gastos, vê as consequências que isso pode ter. Nem sempre quando a gente tem a verdade ou a razão é para a gente falar. O quão bom são as palavras ditas no tempo certo. Vamos pedir para que o Espírito Santo coloque freio nas nossas línguas. Vamos pedir para que o Espírito Santo, Ele nos livre de toda empolgação carnal, de toda precipitação. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, amém? Santo Deus e bendito Pai, a Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence o louvor, ó Pai. Nesta manhã Tua palavra, meu Pai, nos advertiu sobre o perigo da precipitação, ó Deus, e de fato, se o Senhor, de forma amorosa, de forma graciosa, se importou, ó Pai, em deixar registrado este conselho, é porque o Senhor, sendo onisciente, já sabia, Pai, sobre os danos, os prejuízos que a precipitação ela traz. Ó Deus, eu oro para que o Senhor nos perdoe, às vezes que nós falamos de forma precipitada, às vezes que a gente apressou os nossos pés, meu Pai, e acabamos pecando. Espírito Santo de Deus, nos purifica, Senhor Jesus, os nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, nos dá sabedoria. Senhor Jesus Cristo, nos dê conhecimento. Não nos deixe, Pai, agir pela empolgação, falar pela empolgação, mas nos conceda domínio próprio, Pai. Não nos deixe ser precipitados, Pai, na nossa vida. Nos ajuda a descansar em Ti, esperar em Ti, Pai, para que cumpramos e vivamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Pai, e diante do Senhor eu direciono esta oração, meu Pai. Amém. E graças a Deus.